Estamos na liberdade dos santos recitativos. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar Salmos, capítulo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pôs meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos Ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Em que não se respeita os sábios, nem os que se desviam para mentira. Juntas agradecemos a Deus pelo restativo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, vamos todos recitar Salmos, capítulo 147, verso 1 em diante. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta os números das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sob a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas para os montes. Que dá aos animais o seu sustento e aos filhos do corvo quando clamam. Agradecemos a Deus por esse recitativo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, iremos recitar aos Romanos 12, versículo 9 em diante. O amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade.
Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábio entre vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurarei as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Agradecemos a Deus por esse recitativo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, iremos recitar livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 em diante. O título diz: A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as aves do canto baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Agradecemos a Deus por essa força e recitativo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, vamos recitar Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Eu orando, não useis de vãs
petições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vós assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe que vós é necessário antes de vós no perdides. Tanto vós orareis assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Teu reino, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porém, Não perdoardes aos homens as suas ofensas. Também vosso Pai nosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Juntos agradecemos pela essa força, pelos recitativos. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar Salmos 33, verso 1 em diante. Regozijai-vos no Senhor, vós os justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Dai-lhe um cântico novo, tocai bem com jubilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão. Põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, tema-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e tudo se fez, mandou logo, e logo tudo apareceu. O Senhor te faz o cotelo Das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração e geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, é o povo que eles
colheu para a sua herança. Agradecemos a Deus por esses recitativos. Deus seja louvado. O nome de Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar o livro do 2 Reis, capítulo 4. No título da palavra diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deite o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Porque ele disserá, diz ele, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo que há de fazer, por ti haverá alguma coisa de que se fale por ti a um rei ou ao chefe do exército, e disserá ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. E disse ao seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Juntos agradecemos a Deus por este recitativo, por esta força. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar livro de Marcos, capítulo 10, verso 17 em diante. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, por qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos, não desfraudarás alguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, diz-lhes: Filhos, como difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém, a vírgula, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, Que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas e irmãos, e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Agradecemos a Deus por esses santos recitativos. Deus seja eternamente louvado.
Amém.